uma nação nova, mas que abriga uma civilização extremamente antiga. A Índia é um país de extremos e de contrastes. Muitos os odeiam e muitos os amam. Ao mesmo tempo que é uma nação extremamente dividida, com profundas rivalidades internas, por outro lado, promove uma política externa extremamente nacionalista e eficiente e capaz de manobrar por entre as potências. Ao mesmo tempo que não possui sequer saneamento básico em uma enorme parte do país, por outro, é capaz de ter uma indústria farmacêutica sofisticada e um avançado programa espacial capaz de lançar foguetes para o sistema solar. Ao mesmo tempo que é promissora ao mostrar um futuro dinâmico, é também um barril de pólvora prestes a explodir. No vídeo de hoje veremos a nação das contradições, a geopolítica da Índia. Mas antes disso, não se esqueça de apoiar o canal compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece e se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. O seu apoio é fundamental para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica, história e inteligência para vocês. O meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. A Índia é um país que fica no sul do continente asiático, tendo o Oceano Índico ao seu sul, Mar Arábico a oeste e Baía de Bengala a leste. Sendo o sétimo maior país do mundo em território e com a maior população do planeta, a nação fica em cima da placa tectônica indiana que colide com a placa da Eurásia, criando assim a maior cordilheira do mundo, o Himalaia, ao norte e nordeste do país. Região de extrema importância, pois aqui nascem a maioria dos rios que abastecem a população indiana. Aos pés do Himalaia estão as planícies do Indo-Ganga, sendo esta parte a mais fértil da Índia e onde correm os rios mais importantes, como o Ganges e seus afluentes. E não à toa, aonde está concentrada a maior parte de sua população, indústria e produção agrícola. Na área central do país estão as cordilheiras Satpura e Vindhya, que dividem o país no meio. E na lateral delas estão as montanhas Aravalli e as montanhas Ghat Ocidental e Ghat Oriental, que formam uma espécie de triângulo chamado Planalto de Deccan. A região então se projeta sem grandes barreiras em direção ao leste no Planalto de Chota Nagpur, que dão acesso à região pantanosa de Sundarbans, que é compartilhada com o país de Bangladesh, terminando com as montanhas Karo Khasi. No oeste está o deserto de Thar, ao longo da fronteira com o Paquistão, e o deserto de sal, conhecido como Grande Ran de Kutch. Assim, o núcleo geopolítico indiano fica definido no seu norte, começando na região do entorno de Nova Delhi e se estendendo a leste até Calcutá. A Índia, assim, historicamente, foi uma região isolada, com sua geografia sendo praticamente uma prisão. Afinal, com seu entorno possuindo desertos, montanhas e pântanos, isolaram a civilização e o Oceano Índico ao sul possui poucas ilhas que incentivaram muito pouco a expansão oceânica. Assim, os indianos se limitaram às costas da região, que já eram ocupadas, por sua vez, por outras civilizações antigas e muito bem consolidadas. Este relativo isolamento fez com que as culturas indianas se tornassem únicas e se mantivessem praticamente intocadas por milhares de anos. E também, uma vez que é uma geografia tão complexa, a região sempre foi uma espécie de caldeirão de diversas etnias, culturas, línguas e religiões. Portanto, a somatória, geografia complexa, multiculturalismo e território multiétnico fez com que, por milhares de anos, nem um único soberano ou conquistador conseguisse dominar todo o país. O subcontinente indiano, apesar de ser uma civilização única, historicamente teve dificuldades em manter uma unidade política comparável à da China, por exemplo. Além disso, a região sofreu invasões do noroeste, sua fronteira menos definida e protegida, que está perto das regiões de clima mais temperado da Ásia Central e do Planalto Persa-Afegão. A fertilidade do Vale do Rio Indo, no Punjab, também tem atraído invasores ao longo da história. Essas invasões têm dificultado a busca por unidade e estabilidade no subcontinente indiano. E tal como acontece com outros países, a geografia tem influenciado as vantagens e desvantagens da Índia, que busca se tornar uma grande potência no século XXI.
Enquanto a China, o seu principal rival, domina as planícies de sua região, a Índia foi historicamente influenciada pelas zonas de altitude mais elevadas, o que a torna uma potência menor. Assim, a Índia é um país vital para o futuro tanto da Ásia Central como do Sudeste Asiático e até mesmo o Oriente Médio. O atual Estado indiano ainda não corresponde às fronteiras do subcontinente, o que é um desafio para sua projeção de poder. Assim, a geografia indiana é marcada por uma camada marrom de montanhas e planaltos que delimitam as áreas frias da Ásia Central e das planícies tropicais verdes do subcontinente ao longo da fronteira atual entre Afeganistão e Paquistão. No entanto, a descida do Afeganistão até o rio Indo, que corre horizontalmente pelo meio do Paquistão, é extremamente gradual, de modo que por milênios culturas similares ocuparam tanto os planaltos elevados quanto as planícies baixas e fluviais. A compreensão da Índia requer a compreensão de que, embora como subcontinente faça sentido geográfico, suas fronteiras naturais são fracas em alguns lugares. Isso resultou em estados que não se conformam com a ideia espacial da Índia e, na verdade, estão sobrepostos a ela, como é o caso de Paquistão e Bangladesh. A atual fronteira da Índia não se conforma, por sua vez, com as fronteiras do subcontinente, o que é o centro do seu dilema. A geografia indiana é sutil, especialmente no noroeste, contando uma história diferente da revelada pelo mapa. A civilização arapiana se estendeu do Baluchistão até a Caxemira e quase tocou o Irã e o Afeganistão no passado, cobrindo grande parte do Paquistão e se estendendo para o noroeste e oeste da Índia. Os arianos se infiltraram do planalto iraniano e se juntaram aos habitantes nativos do subcontinente para criar a organização política da planície do Indo-Ganga, no norte da Índia, em torno de 1000 a.C. Isso fez com que o Império Maurya, um dos principais da história, que englobou grande parte do subcontinente, criasse a ideia de uma Índia enquanto Estado, de acordo com a geografia do sul da Ásia. A escolha de Delhi como a capital da Índia pelos invasores estrangeiros foi fortemente determinada pela geografia da região. A área de Sindh e do Vale do Rio Indo, incluindo a região do Punjab, é apenas uma área de acesso estratégico da Índia. Na história indiana se destaca o Império Mughal, que foi uma expressão cultural e política desse fator. Poucos impérios podem se gabar de terem sido tão multiculturais e multirreligiosos como o dos Mughals. E não confunda os Mughals com o Império Mongol da Mongólia. Os Mughals governaram vigorosamente a Índia e partes da Ásia Central desde o início dos anos 1500 até 1720. Depois disso, o império declinou rapidamente. Durante séculos, a região que hoje compreende o norte da Índia, o Paquistão e grande parte do Afeganistão foi governada por uma única entidade política, enquanto a soberania sobre o atual sul da Índia sempre ficou incerta e dividida entre os vários pequenos estados que existiam ali. Para a elite indiana, pensar no Paquistão e também no Afeganistão como parte do território indiano é algo natural e historicamente justificado. Isso não significa que a Índia tenha planos territoriais no Afeganistão, mas significa que Nova Delhi se preocupa profundamente com quem governa o Afeganistão e deseja garantir que esses governantes sejam amigáveis com a Índia. Afinal, tal região foi vista historicamente como uma área de influência cultural indiana, mudando somente recentemente com a ascensão do Talibã na virada dos anos de 1980 para 1990, e ainda assim vigiada de perto pelas elites indianas. Ao norte, o Paquistão representa para os indianos muito mais do que um simples adversário nuclear armado, um patrocinador de terrorismo ou mesmo um grande exército convencional na sua fronteira mais vulnerável. O Paquistão é a encarnação geográfica e nacional de todas as invasões muçulmanas que invadiram a Índia ao longo da história. O Paquistão está localizado ao noroeste da Índia, onde as montanhas encontram a planície, assim como as grandes forças de invasão muçulmanas do passado, que juntamente com a China, baseada no Tibete, pressionam justamente o núcleo geopolítico indiano. Com relação à China, o outro grande competidor regional, essa é uma rivalidade que, apesar de ser a principal,
é mais abstrata, menos emocional e menos volátil do que a rivalidade que a Índia tem com o Paquistão, que é caracterizada por tensões religiosas e históricas. Além disso, a Índia deseja escapar de sua geografia e história e justamente a sua competição com a China faz parte dessa busca por um novo posicionamento geopolítico. E para lidar com isso, os indianos têm sido pragmáticos e realistas, vendo na Rússia um ator alternativo à China, capaz de ajudar a pressionar a influência chinesa na Ásia Central, visão essa que vem desde a Guerra Fria. No entanto, apesar da Índia e China estarem competindo por influência e recursos no Oceano Índico e em países como Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka e Myanmar, onde a China tem investido em portos e infraestrutura em troca de apoio político e militar, essa competição tem levado a Índia a buscar uma presença naval maior e a investir em sua própria infraestrutura portuária e energética para se proteger e competir com a China. Um outro aspecto importante é que, apesar da Índia ter a terceira maior população muçulmana do mundo, tradicionalmente ela é uma democracia secular que tentou evitar a política baseada em religião para promover a unidade entre hindus e muçulmanos por muitas décadas. Fato que vem mudando nos últimos anos conforme o sentimento anti-islâmico vem crescendo no país, que é uma resposta ao crescimento da população islâmica no país. E diferente do que acontece nos países ocidentais, onde o Islã tem crescido em virtude da imigração, no caso indiano é mais complexo, porque o Islã tem crescido por entre a população indiana, em especial na casta dos Dalits, os rejeitados, na sociedade dividida de castas indiana. E além dessa pressão islâmica interna, há obviamente a pressão islâmica externa. O Paquistão é uma república islâmica que representa uma ameaça existencial à Índia, em especial no contexto de um possível conflito nuclear ou patrocínio ao terrorismo. Uma das formas pelas quais a Índia se entende é através de sua posição no subcontinente indiano, que inclui países vizinhos como o Paquistão, o Afeganistão, o Nepal, o Butão e Bangladesh. Afinal, essa região foi historicamente palco de impérios e dinastias como o Império Mughal, que eu mencionei agora há pouco, o Império Aquemênida, o Império Kushã e vários outros, o que fez com que a visão da elite indiana em relação à sua posição na região fosse influenciada por essa história e pelos laços culturais e políticos que a Índia compartilha com os países vizinhos. O grande ponto de virada na história da Índia se dá com a chegada de Vasco da Gama ao porto de Calicut, na costa sudoeste da Índia, em maio de 1498, fato que iria mudar profundamente a história da Índia e também da Europa. Desde a antiguidade, a Índia já era conhecida pelos europeus e as relações amigáveis entre a Grécia e a Índia já existiam há muito tempo. Os geógrafos gregos e romanos conheciam a costa indiana e descreveram até mesmo o arquipélago indonésio. Depois das cruzadas, o interesse da Europa pela Ásia aumentou significativamente e tanto Veneza quanto Gênova possuíam conhecimento detalhado das condições e comércio na Índia. O comércio de especiarias com o Oriente foi um dos grandes fatores motivadores da história e que rendeu os maiores lucros aos mercadores como produtos em demanda universal que só poderiam vir dos portos indianos através justamente de territórios controlados por governantes muçulmanos. A disputa pelo comércio de especiarias se tornou o principal ponto de conflito na política do Mar Mediterrâneo e foi o fator mais poderoso para estimular a expansão europeia no século XV. A chegada de Vasco a Calicut foi o resultado de um sonho de 200 anos compartilhado por quase todos os povos mercantis do Mar Mediterrâneo e de um esforço sustentado de 75 anos por Portugal. Por cerca de 300 anos, as diversas forças indianas souberam lidar com as diversas forças europeias. Afinal, a Índia era simplesmente grande demais para tentar ser conquistada pelos europeus. Diferente do que muitas pessoas imaginam, o processo de conquista europeia da Índia e demais países asiáticos não foi um movimento imperial único, súbito e rápido, mas o resultado de 300 anos de ampliação gradual de influência sobre as lideranças regionais, terminando somente em 1858 com a formação da Índia Britânica, que teria finalmente conquistado todo o território do subcontinente indiano. Os britânicos, ao contrário dos governantes anteriores da Índia,
era uma potência marítima mais do que terrestre. Foi do mar que eles conseguiram conquistar a Índia. Por meio da tecnologia, os britânicos finalmente uniram o vasto espaço interno do subcontinente sob uma única entidade política, em vez de dividido entre várias ou administrado sob algum sistema de aliança imperial fraca. O domínio britânico não tomou partido no conflito histórico entre hindus e muçulmanos, mas ajudou a dividir a Índia de forma mais profunda e formalizada do que qualquer outro império anterior. Além disso, os colonizadores britânicos souberam usar de forma eficiente as relações sociais e raciais que os indianos tinham entre si, baseados no sistema de castas hindu, com ele se tornando uma forma de casta superior, sentados no topo de uma já elaborada pirâmide de castas indiana. Contudo, apesar dos apesares e das diversas atrocidades cometidas pelas autoridades britânicas, o domínio inglês resultou em pelo menos uma coisa positiva: a centralização do subcontinente indiano e a criação dos elementos necessários para a formação da atual Índia como Estado nacional. Uma vez que o domínio inglês tradicionalmente focava na construção de infraestrutura, interconexão e educação, os indianos, após a Segunda Guerra Mundial, finalmente tinham os mecanismos e ferramentas necessários para construir a sua nação de forma centralizada e baseada em Nova Delhi, mesmo sendo uma região fraturada e rasgada por uma infinidade de culturas, etnias, línguas e religiões. Ou, em outras palavras, não existiria a Índia como Estado-nação moderno sem o Império Britânico ter colonizado e unificado a região. Na Índia, antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, havia um sentimento incerto em relação ao domínio britânico, mas a lealdade era geralmente firme. A guerra, porém, fez com que aumentasse o anti-ocidentalismo cultural que havia sido criado pelo Japão na Ásia para minar o poderio britânico e acabou ampliando a luta pela independência da Índia. Na percepção japonesa da época, o subcontinente indiano era a verdadeira joia da coroa inglesa, fornecendo comida e mão de obra abundante ao Império Britânico. Visão essa que acabou se mostrando correta, uma vez que a produção alimentar indiana abasteceu o império e as quase infinitas fileiras de homens indianos serviram para construir portos, estradas, ferrovias e minas por todo o mundo, aonde fosse posse do Império Inglês, e também para servir nas forças armadas imperiais britânicas. Logo, para os japoneses, uma Índia independente levaria o Império Britânico à decadência. E isso acabou se mostrando profético, pois assim que a Índia ficou independente em 1947, um efeito dominó recaiu sobre o Império Britânico, que passou a ver as suas possessões serem perdidas uma a uma junto com a sua reputação de superpotência. Os japoneses assim passaram o início do século XX treinando e armando nacionalistas radicais indianos para enfraquecer o Império Britânico, mas isso só seria de fato possível graças ao contexto que seria formado ao final da Segunda Guerra Mundial com a destruição do poder europeu em todo o mundo. A guerra mudou o centro de poder do Ocidente da Europa para a América e tornou a Rússia em um império anti-ocidental. Também destruiu a reputação moral e intelectual do Ocidente no Oriente, o que, somado com o apoio moral tanto da União Soviética como dos Estados Unidos, abriria espaço finalmente para a independência indiana. A transformação da Índia em país, porém longe de resolver os seus problemas, na verdade mantém as velhas rivalidades. Afinal, com o movimento pan-hinduísta crescendo de forma poderosa e ameaçando se expandir para a Ásia Central, as potências europeias então patrocinaram a criação dos estados artificiais e de maioria islâmica de Paquistão e Bangladesh, para bloquear eventuais aventuras geopolíticas de Nova Delhi. O que seria aproveitado também pela China, que com sua profunda aliança com o Paquistão isola a Índia do acesso ao norte e de Bangladesh acesso a leste, jogando uma enorme pressão na parte oriental do país. Portanto, apesar de ter se tornado a nação com mais pessoas no mundo em 2023, o futuro indiano ainda é bastante duvidoso, pois a Índia enfrenta desafios internos bastante graves, sofrendo com insurreições violentas como, por exemplo, a dos Naxalitas nas regiões central e leste do país. Conflitos estes que refletem a descrição de uma civilização menos avançada em comparação com outras do exterior.
O governo indiano também enfrenta preocupações externas, principalmente em relação à instabilidade na região noroeste do subcontinente, causado pela retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, que afetou diretamente a Índia, que terá que continuar lidando com as consequências dessa situação e vai permanecer intimamente envolvida na região. Isso cria um dilema para os indianos, pois, embora sua posição de grande potência no novo século seja fortalecida pela competição política e militar com a China, ela também está limitada por suas fronteiras com estados fracos, quase falidos, dentro do próprio subcontinente. Além de ser um barril de pólvora prestes a explodir por conflitos religiosos e étnicos, que minam qualquer pretensão de se tornar uma potência a nível global, além dos fatores econômicos. Assim, a Índia é uma potência verdadeiramente acidental, tendo sua força unicamente em virtude de sua cultura e economia em ascensão e população grande, mas não por grandes estratégias e planejamentos de longo prazo. Abrindo a questão de até quando Nova Delhi poderá lidar com essa locomotiva descontrolada sem sair dos trilhos. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de ajudar o canal a crescer compartilhando o vídeo com todo mundo que vocês conhecem e se inscrevendo, ativando o sininho de notificações. E considere entrar no nosso grupo de Telegram que está na descrição do vídeo, assim você vai ficar por dentro das novidades do canal. Obrigado, abraços e até o próximo vídeo.